Etapas da orçamentação. Segunda etapa: composição de custo. Item 5: levantamento de quantitativos. Cada serviço identificado precisa ser quantificado. O levantamento de quantitativos é uma das principais tarefas do orçamentista. É uma tarefa técnica muito importante. Um pequeno erro de conta pode gerar um erro de enormes proporções e consequências terríveis. No caso de licitações em que o órgão contratante fornece a planilha de quantidades, é importante que o orçamentista obtenha os seus próprios quantitativos. E aqui a gente vai ver na parte de fechamento do orçamento como essa é uma oportunidade de proporcionar um ganho de competitividade no fechamento do orçamento. É uma das técnicas que vai ser ensinada a respeito do desbalanceamento e na obtenção de uma proposta comercial e de um preço de venda bem competitivo. A identificação de discrepâncias nas quantidades pode ser de grande valia quando do desbalanceamento dos preços, que a gente vai ver no próximo módulo. O levantamento de quantitativos inclui cálculos baseados em dimensões precisas fornecidas no projeto, volume de concreto armado, área de telhado, áreas de pintura, ou em alguma estimativa, volume de escavação, quando são dados perfis de sondagem, por exemplo. Operacionalmente, é uma etapa simples. É basicamente matemática, geometria de algumas peças e operação matemática. O importante dessa etapa são os critérios. É importante alinhar os critérios de levantamento com os utilizados pelo contratante. É muito comum as empresas contratantes ou os órgãos disponibilizarem um documento chamado Caderno de Encargos. O Caderno de Encargos é uma coletânea de orientações editada geralmente por uma empresa contratante, de forma a padronizar, a uniformizar as condutas dos projetistas, dos construtores e dos fiscais de obra. É uma referência que deve ser obedecida na concepção e na execução da obra. Então, um caderno de encargos ele pode conter descrições e diagramas da metodologia executiva de um serviço. Por exemplo, requerimentos de escoramento de vala ou detalhes construtivos, como porta de entrada de agência bancária, guarita de aterro sanitário, etc. Lista de verificação de itens para fiscalização de campo, liberação de concretagem, por exemplo. E os critérios de medição de pagamento, definidos se o telhado é pago na medição real ou em projeção horizontal, e etc. E requisitos de aceitação de serviços e outras definições. Esses parâmetros são fundamentais que sejam identificados e que o orçamento leve em consideração, para que não haja uma tratativa diferente das quantidades que estão sendo consideradas no orçamento e as que serão consideradas na execução, na medição, pagamento na hora da execução. Atenção! Siga os critérios de levantamento indicados nos documentos oficiais da obra, editais, memoriais, cadernos de encargos. Realize primeiro o levantamento dos serviços relacionados aos custos diretos, depois dos indiretos. Os levantamentos relacionados aos serviços de custos indiretos, os custos indiretos são necessários para que os custos diretos aconteçam. Então, eu primeiro preciso quantificar os custos diretos para depois avaliar a quantidade necessária dos serviços indiretos que são adequados à produção daqueles serviços identificados nos custos diretos. Não incorpore perdas no levantamento. Use valores exatos. A maneira correta de tratar perda não é incorporando nos itens de levantamento nem nos consumos das composições. Todas as informações devem ser levantadas em valores exatos. As perdas são geridas de outra maneira, que vamos falar na parte de fechamento do orçamento. E cuidado com os arredondamentos de quantitativos de projeto. Pode parecer arredondar uma segunda casa decimal
pode parecer pouca coisa, mas o efeito combinado disso em vários itens, em vários insumos, em várias composições, numa obra como um todo, atinge proporções enormes. Então, avaliar bem a unidade de medida e a precisão, o arredondamento que está sendo utilizado. Nunca faça levantamento por tipo de acabamento, e sim por ambientes ou elementos construtivos. Por exemplo, realização de um levantamento e se tem que o piso da sala, cozinha e banheiro, a casa toda, é o mesmo material, o mesmo revestimento cerâmico. Ou, para melhorar o exemplo, que é de um apartamento, de um prédio de várias unidades. Então você levantou por tipo. Então a cerâmica 30 por 30 do tipo A, você somou essas áreas todas e chegou num quantitativo. Dado o momento, houve a informação de que alterou-se a especificação. A cozinha passou para um outro material e os quartos passaram para um outro material. E agora você não tem mais aquela informação separada, vai ser necessário realizar o levantamento todo, porque você levantou pelo acabamento e não pelo elemento na sua origem. Então é importante fazer o levantamento pelo elemento de origem para você ter o acabamento associado ao elemento. Caso no futuro haja alguma alteração, basta fazer a atualização da informação e os valores que foram levantados não são perdidos. Isso em termos de acabamento. E os elementos construtivos, por exemplo, elementos estruturais. Não basta apenas levantar forma e armação de estrutura. É importante separar o tipo de elemento. Por exemplo, viga, pilar, laje, escada, reservatório. Porque cada elemento desse terá uma composição diferente, porque cada elemento desse necessita de um conjunto de insumos parecido, porém pode haver variação na relação de insumos e certamente haverá variação do consumo. Então é importante ter esse levantamento separado para que eu possa utilizar a composição unitária mais adequada a cada um deles, com a utilização do consumo adequado, tanto dos materiais quanto da mão de obra. A mesma coisa no caso de alvenaria, por exemplo. Ao invés de levantar apenas a alvenaria, você ter separado marcação, elevação e o aperto ou encunhamento. Cada um deles tem um conjunto de insumos e de procedimentos e de produtividade totalmente diferente. Acontece inclusive em momentos diferentes. Então é importante ter isso separado para que seu orçamento seja bem assertivo. Outro item importante, manter registro de todas as versões dos projetos e documentos usados nos levantamentos. Conforme eu já comentei, não é raro haver atualizações ou alterações tanto de documentos quanto de projetos. Então é importante sempre você conseguir comprovar de onde veio aquela informação que você utilizou no orçamento e, em havendo alguma alteração futura, você conseguir mapear qual foi o dado que você usou, qual foi o dado que alterou e você fazer uma simples atualização no seu orçamento sem a necessidade de refazer muito serviço, perder muita coisa do que já foi executado. Utilize levantamentos para a criação e aferição de índices construtivos, úteis nas parametrizações e estimativas de custo. Eu comentei logo no começo do curso a respeito dos graus de detalhamento do orçamento, e que para a obtenção de um orçamento numa etapa muito preliminar, quando não se tem projeto, são utilizadas outras técnicas, como a parametrização e estimativa de custo. Essas técnicas só são possíveis com informação. Então, uma excelente fonte de produção dessas informações são os orçamentos. A partir do momento que você tem os levantamentos, você consegue criar índices construtivos. Por exemplo, consumo de aço por metro cúbico de concreto, quantidade de metro quadrado de alvenaria por área construída, ou quantidade de esquadria por área de fachada. Então, essas relações você vai começar a identificar, criar um histórico desses índices e esses históricos associados com perfis de obras. Isso vai ser possível através de outra técnica, criar orçamentos também assertivos, porém com bem menos informações. Outro item muito importante,
lançar nas planilhas as operações matemáticas e não as contas feitas. A rastreabilidade e a flexibilidade de atualização. E aqui tem um exemplo. Hoje temos a possibilidade e a disponibilidade de ferramentas que te facilitam bastante, que são as planilhas eletrônicas. E a planilha eletrônica, a mais utilizada acaba sendo o Excel, ela é muito boa em fazer conta. Então não tem sentido trabalhar com o Excel e uma calculadora do lado, fazendo a conta e jogando o resultado da conta feita. Por quê? Se perde a possibilidade de rastrear isso num levantamento. E aqui tem um exemplo. Na descrição, vigas baldrame 20 por 30. Ora, 20 por 30 já são dados. A descrição é viga baldrame. O 20 por 30 é uma condição específica, um dimensionamento que pode ser alterado. Olha, eu tenho quantas colunas eu precisar. Eu posso colocar quantas informações eu precisar. A fórmula que eu vou inserir ali não é mais ou menos difícil se eu tenho um elemento ou outro. Ao invés de eu puxar essa informação de 20 por 30 para a descrição, é infinitamente mais adequado você colocar uma coluna com a largura, outra coluna com a altura e outra coluna com o comprimento. E a fórmula fazer a multiplicação dos três. E não da forma como está aí, onde a fórmula faz uma multiplicação de apenas um número por um outro que já é pré-definido. Em havendo qualquer alteração na largura ou na altura dessa viga baldrame, eu tenho uma complicação muito grande em atualizar esses dados. Então é muito mais fácil você manter as informações ali do que trazer já uma conta pronta para dentro da planilha de levantamento. Outra coisa que facilita você trabalhar com os números explodidos, né, e as fórmulas digitadas é identificar erro, né, digitação, erro de fórmula ou puxada de alguma célula, e a possibilidade de simular cenários. Você pode simular, por exemplo, se tiver alguma alteração estrutural que impacte num acréscimo de 5 centímetros na largura dessa viga. Qual o impacto disso no custo? Então é fácil você simular variações nessa planilha quando os números estão separados, quando os dados estão bem organizados e quando a fórmula está inteira. Você não fez a conta na mão antes de lançar ali. Então aproveitar o recurso e lançar os dados de uma maneira bem amostra, bem aberta e as fórmulas todas digitadas. Evitar fazer a conta e lançar uma operação já resolvida. Então eu disponibilizei uma planilha como exemplo. Não tem como, primeiro, ter um modelo para tudo, porque cada obra é uma obra, cada projeto é um projeto, né? Mas tem como ter um direcionamento, um exemplo para te inspirar em fazer alguma coisa que seja personalizada e que atenda bem a sua necessidade. Uma obra de infraestrutura vai ter uma demanda, uma obra de predial vai ter outra demanda, um serviço, como a gente está falando aqui, que essa forma de orçamentação atende a qualquer tipo de obra ou serviço. Quem trabalha com projeto, por exemplo, a lógica, o conceito são exatamente os mesmos. Só que a maneira de estruturar isso pode variar um pouco. Então, eu deixei no material para baixar dessa aula uma planilha em Excel com um levantamento estrutural simples, contempla os elementos de pilar, viga e laje de uma obra. E eu queria que você dê uma olhada, baixe essa planilha e vê que além das informações dos elementos, eu tenho a identificação de cada elemento, eu tenho a dimensão de cada elemento, eu tenho ao final de cada tabela, de cada planilha, eu tenho um estudo dos índices de consumo de cada um deles, eu tenho uma tabela de resumo ao final e preste atenção para um detalhe nessa planilha, que é a quantidade de aço. Dá uma olhada lá em como ela é obtida, que ela é obtida através do comprimento do aço vezes o peso específico e não o peso de projeto. Vou comentar melhor sobre isso depois, mas você já vai estudando o assunto. Dá uma olhada nessa planilha. Se tiver alguma dica, alguma sugestão, coloca nos comentários. Mas a mesma forma que está feita essa planilha de estrutura é o mesmo critério que você pode usar para alvenaria, para revestimento e para uma série de outros. Tá? Então, levantamento desses quantitativos é importante que esteja bem detalhado, bem organizado e completo para a gente partir para o próximo item.